Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro de transformação. O que acontece no corpo durante uma crise de ansiedade? Já manda o aviãozinho para os ansiosos de plantão e vem para a live. Na live passada eu falei sobre algo muito importante. A crise de ansiedade não começa do nada. E hoje eu quero te ajudar a entender o que acontece no nosso corpo durante uma crise. Porque quando você entende, o medo diminui. E quando o medo diminui, a crise de ansiedade também perde força. Eu sempre falo, o autoconhecimento é libertador. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Informação aqui não é para te assustar, é para te devolver a segurança. Porque quando você se sente mais seguro, você reduz as crises de ansiedade ou você as elimina da sua vida. Então, durante a crise, o corpo entra em modo sobrevivência. Quando a crise começa, o corpo entende que existe um perigo. Olá, Paulo Roberto, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Mesmo que você não veja nenhum. Aparentemente não tem nenhum perigo à vista. Você olha em volta e não vê nada. Mas o seu inconsciente acionou um gatilho. Então, ele ativa um sistema antigo, automático. O modo sobrevivência. E esse sistema prepara o corpo para lutar ou fugir. Ontem eu dei uma pincelada nisso e hoje eu vou aprofundar um pouquinho. O nosso inconsciente, ele se torna um generalizador. Ele amplifica quando uma pessoa passa. Priscila, seja bem-vinda. O nosso inconsciente, ele generaliza e amplifica quando você passa por exemplo, um desconforto muito grande. De repente, um assalto num lugar escuro, um acidente, e qualquer coisa que causa um trauma em você, ou seu inconsciente também entende por trauma, né? Vamos falar assim. Que não precisa ser necessariamente algo tão grave, mas o seu inconsciente pode ter entendido como muito grave. Então, essa situação de desconforto, ele é guardado no nosso reptiliano, que é o instinto animal. Vocês lembram que eu falei, né? Da luta ou fuga. Porque o animal, ele se prepara para lutar ou para fugir, porque é o que ele sabe fazer. E o nosso cérebro, nesse caso, ele tem esse gatilho guardado ali no reptiliano. Então, nesse momento, o nosso neocórtex, né, aqui pré-frontal, ele que é o do pensamento, da ação, que é onde nós deveríamos estar a maior parte do tempo, né? No pré-frontal, que é onde toma as melhores decisões, que se prepara melhor para as ações, para tudo. Então, é aqui que deveria estar, porque ele é o chefe, é o comando do nosso cérebro, né? Depois vem o emocional e o reptiliano, que seria os guardas. Então, o que acontece nas crises de ansiedade? A maioria das vezes, quem está no comando é os nossos guardas, que é o reptiliano. E o que esse reptiliano faz? Ele rapidamente sequestra o racional e o emocional e toma as rédeas e deixa a pessoa em pânico. Então é isso que acontece. E por isso que surgem os sintomas como o coração acelerado, respiração curta ou ofegante, sensação de falta de ar, tremores, né, suor frio, tonturas, aperto no peito e sensação de perder o controle. Porque, na verdade, quem está no comando? O reptiliano. Lembra que eu falei no início, o instinto animal? Ele está sempre preparado para luta ou fuga. Enquanto o neocórtex, ele está preparado para
tomar as melhores ações. Pensar, respirar, né? E tomar as melhores ações. Mas quando se trata disso, por isso que a pessoa entra em pânico. Porque é o que ele sabe fazer. Ele associa aquela situação. Por exemplo, se você passou uma vez por um assalto, como eu falei lá no início, e foi numa rua escura, por exemplo, toda vez que você for passar uma rua escura, o seu inconsciente vai acionar, ele vai dizer, poxa, perigo, vai acionar o emocional, e se o emocional falar, não, não é aqui, ele vai direto no reptiliano. Isso aqui é o quê? Perigo. Está fazendo sentido? Aline, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Então, o que ele vai acionar para o reptiliano? Perigo. Aliás, o reptiliano vai acionar para o neocórtex, né, que seria o principal ali, perigo. E é aí que vem a descarga de adrenalina. E por isso surgem as crises de ansiedade. E a pessoa acaba entrando em pânico, né? É onde que acontecem todos esses sintomas que eu acabei de passar aqui para vocês. Coração acelerado, respiração ofegante, né? Sensação de falta de ar, tremores, aperto no peito. Então, são tudo coisas provocadas pela nossa mente. Porque o inconsciente associou aquele cenário, como se fosse uma rua escura, por exemplo, como perigo. Então, acionou um gatilho do inconsciente. E se isso não foi resolvido naquela situação que você passou, realmente esse perigo, ou que o teu inconsciente considera que foi um perigo, toda vez que você passar uma rua escura, você vai ter essa sensação de perigo. Ou toda vez que o local que você de repente passou por um acidente, um desconforto, um negócio, quando passar nesse local, às vezes o barulho de um carro, de uma moto, o seu inconsciente vai entender já como um gatilho de perigo e vai acionar o reptiliano. E é onde ele vai começar a jogar as descargas de adrenalina. Estão entendendo agora por que as crises de ansiedade são tão intensas? E por que parece que você perde o controle? Então, a partir do momento, Dani, seja bem-vinda, a partir do momento que você começa a compreender isso, entender melhor a sua mente, como ela funciona, você começa a se prevenir desse tipo de coisas. Então, como eu falei, nós deveríamos estar a maior parte do tempo aqui no neocórtex, né? Mas não, mas muitas vezes a gente está ali. Então, quem está comandando em vez de ser o chefe é os guardas, que estão ali para defesa, para proteger o nosso organismo, que é o reptiliano. E ele só sabe fazer isso, né? Ele só sabe fazer isso, preparar você para lutar ou fugir. E agora, você sabendo disso, você vai poder pensar melhor, voltar à calma, né? Porque é tão importante nesse momento quando você tem o conhecimento, você vai voltar à calma, vai respirar e vai trazer a sua mente para o presente. E aí a crise de ansiedade vai perdendo a força. E é onde você vai começar a pensar, o que me levou? Por que eu estou com esse pensamento? Por que está acontecendo isso? Né? Então, vai perceber que nada disso é perigoso. E é o corpo tentando te proteger. Então, quando você entende isso, você se liberta muito das crises de ansiedade. Porque o problema não é o sintoma, mas é o medo do sintoma. E aqui está um ponto essencial. A crise se intensifica quando você começa a pensar. E se piorar? E se eu desmaiar? E se eu perder o controle? Então, esse é o problema. As perguntas que você faz para você, os pensamentos que vêm e você alimenta esses pensamentos. Porque os pensamentos vêm o tempo inteiro, né? Mas a gente não pode alimentar esses pensamentos, tem que começar a mudar isso. Desviar esse foco desses tipos de pensamento que estão te levando a cada vez aumentar mais a descarga de adrenalina. Então, esse medo alimenta o sistema de alerta e o corpo entende. Ok, o perigo continua.
Entende? Então, em vez de você acalmar, você vai piorando cada vez mais. Está fazendo sentido? Alguém de vocês já passou por essa situação? Comenta aqui comigo. Eu, exatamente. E agora você já sabe como se proteger disso. Esse medo alimenta... Então, esse medo acaba alimentando cada vez mais as crises de ansiedade. Então, precisa estar em alerta. Só um minutinho que eu... Está fazendo sentido, gente? Comenta aqui no chat. Então, isso precisa ficar muito claro, que o corpo não está te atacando. E o corpo não está contra você. Ele está a seu favor. Só que usando o mecanismo exagerado. A maioria das vezes é exagerado. Ontem até eu falei sobre isso também, né? Às vezes é uma coisa pequena, mas você fica... E que hoje eu já expliquei um pouco sobre isso. Sobre esse comando, né, do reptiliano, dele tornar a coisa imensa. Mas a partir do momento que seu racional toma conta, que o neocórtex, né, pré-frontal toma conta, você consegue amenizar e ver que não é para tanto. Você vai dizer, não é para tanto, vamos acalmar isso, né? Então, ele aprendeu que precisa te manter em alerta. E porque por muito tempo você viveu assim, né? Tenso, preocupado, se cobrando, se antecipando, né? Segurando emoções e sem pausa real. Então, ele faz o que sabe fazer: proteger. Está fazendo sentido agora? Está clareando para vocês? Sim, bem explicado, legal. Então agora vocês não são mais vítimas de crises de ansiedade. E já manda um aviãozinho pra galera ansiosa, né, para eles assistirem essa live, ou assiste depois e fica a par disso, porque é muito comum as crises de ansiedade. É muita gente ansiosa nesse país, nesse mundo, né? Depois a pandemia infestou as crises de ansiedade. Então, muitas vezes você tenta controlar a respiração com força, né? Mandar o corpo parar, brigar com o sintoma, se distrair desesperadamente, e nada disso funciona. Então, manter a calma, né? Porque o corpo sempre está entendendo como uma ameaça. E o corpo se acalma quando se sente seguro e não quando ele é pressionado. E agora eu quero te convidar um pouquinho, fazer algo bem simples aqui comigo. Coloca as suas mãos, os pés no chão e as suas mãos sobre o colo, assim, com a palma da mão para cima, em cima das tuas pernas, do teu colo. E sente o apoio do seu corpo e leva a atenção para as suas mãos. E percebe o contato. E respira pelo nariz, bem profundo. E solta bem devagar pela boca. Toda vez que você sentir crises de ansiedade, faça isso 5, 6, 10 vezes. Você não precisa mudar nada, você só precisa estar. Esteja presente naquele momento. Aí diz para você mesmo: meu corpo está tentando me proteger. Eu estou seguro agora. Ok? Fica isso de dica para vocês como tarefa quando vem as crises de ansiedade. Procura um cantinho que não tenha... Dani, seja bem-vinda. Que não tenha
muito movimento, né? Um cantinho que você esteja sozinho, que você consiga se concentrar e trazer sua mente de volta para o presente. Jussara, seja bem-vinda. A crise passa quando o corpo entende que não há mais perigo. Então, toda crise de ansiedade já tem um ciclo. Ela sobe, atinge o pico e depois desce. E ela sempre passa. E se você tem o conhecimento, você ajuda, ou você evita ela acontecer, ou você ajuda ela a passar mais rápido. Porque o medo faz parecer eterno. Infelizmente. Mas a informação te liberta. Te devolve o chão. Se você vive com crise de ansiedade, guarda isso com carinho. Você não está perdendo o controle. Você não está enlouquecendo. Você não está em perigo. Seu corpo está pedindo segurança. Na próxima live, eu vou falar sobre as consequências emocionais da ansiedade não cuidada. E por que muitas pessoas passam a viver com medo de sentir. Respira mais uma vez. Você não precisa lutar contra o seu corpo. Você pode aprender a caminhar com ele. E aqui eu quero comentar um pouquinho sobre a terapia TRG, que a gente acaba descobrindo que essas crises de ansiedade muitas vezes vêm lá dos 5 anos de idade. Como é libertador quando a pessoa descobre, né, lá dos 5 anos, 10 anos. Uma pessoa de 70 anos ficou ali a vida inteira lutando contra a ansiedade, contra a insônia, por algo lá dos 10 anos de idade, 8 anos de idade. Quantos anos? Dá chegar e falar para você, Claudete, eu voltei a dormir. Eu estou dormindo novamente. Acabou minhas insônias. Então são 60, 70 anos naquele sofrimento. E algo tão simples de resolver. Com 2 sessões, 3 sessões, liberta um monte de traumas. Eu estou muito feliz, porque é uma ferramenta realmente muito transformadora. Se você está nessa luta também, você quer se libertar dessas crises de ansiedade ou qualquer trauma emocional, me chama no direct. E faz uma pré-análise para ver se isso é para você. Você pode se libertar totalmente de todos os traumas emocionais e reescrever a sua história. Obrigada a todos pela participação. Se você gostou dessa live, curta, compartilha. Me siga aqui no @ClaudeteVanin, se você ainda não está me seguindo. E também se inscreva no YouTube, que eu sempre estou colocando informações lá também. E eu estarei de volta na quinta-feira, às 19h07. Até lá! Tchau, tchau!